nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, para nos prepararmos para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Senhor, que enviaste São João Batista a preparar o vosso povo para a vinda do Messias, concedei à vossa família o dom da alegria espiritual e guiai o coração dos fiéis no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Terras de além-mar, escutai-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre materno, disse o meu nome desde o seio da minha mãe. Fez da minha boca uma espada afiada, abrigou-me à sombra da sua mão. Tornou-me semelhante a uma seta aguda, guardou-me na sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, por quem manifestarei a minha glória. E eu dizia: Cansei-me inutilmente, em vão e por nada gastei as minhas forças. Mas o meu direito está no Senhor,
e a minha recompensa está no meu Deus. E agora o Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu servo, a fim de lhe restaurar as tribos de Jacó e reconstruir os sobreviventes de Israel. Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor, e Deus é a minha força. Ele disse-me então, não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel. Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Vós formastes as entranhas do meu corpo e me criastes no seio de minha mãe. Eu vos dou graças por me teres feito tão maravilhosamente. Admiráveis são as vossas obras. Vós conheceis já a minha alma, e nada do meu ser vos era oculto. Quando secretamente era formado, modelado nas profundidades da terra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo falou deste modo: Deus concedeu aos filhos de Israel David como rei, de quem deu este testemunho: Encontrei David, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, que fará sempre a minha vontade. A sua descendência, como prometera, Deus fez nascer Jesus, o Salvador de Israel. João tinha proclamado antes a sua vinda um batismo de penitência a todo o povo de Israel. Prestes a terminar a sua carreira, João dizia: Eu não sou quem julgais, mas depois de mim vai chegar alguém a quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós é que foi dirigida esta palavra da salvação. Palavra do Senhor. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Irás à frente do Senhor a preparar os seus caminhos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe tinha feito tão grande benefício e congratularam-se com ela. 8 dias depois, vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a mãe interveio e disse: Não é ele, não, ele vai chamar-se João. Disseram-lhe: Não há ninguém da tua família que tenha esse nome. Perguntaram então ao pai por meio de sinais como queria que o menino se chamasse. O pai pediu uma tábua e escreveu: O seu nome é João. Todos ficaram admirados. Imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua, e começou a falar, bendizendo a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia se divulgaram estes factos. Quantos os ouviam contar, guardavam-os em seu coração e diziam: Quem virá a ser este menino? Na verdade, a mão do Senhor estava com ele. O menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se, e foi habitar no deserto até ao dia em que se manifestou a Israel. Palavra da salvação. Fazer pontes é um trabalho árduo e depende de onde são feitas, é difícil, complicado, mas para unir margens
atravessar abismos, galgar distâncias, é fruto da engenharia e sonho, de risco e trabalho. Claro que as pontes não são só sobre duas margens, mas entre pessoas. Claro que os muros são importantes e servem de defesa, e ninguém vos anda para aí a convencer o contrário. Mas são as pontes que geram crescimento e comunhão. Sabe-se que em tempo de guerra, as pontes são alvos prioritários a destruírem. Porquê? Para isolar e melhor vencer os adversários. Assim, no espaço, como nas relações, as pontes ligam-nos uns aos outros, promovem partilha e destinos comuns, alargam horizontes e espalham a riqueza da diversidade quando fazemos com prudência e coragem. Um mundo, uma sociedade, uma vida em que se criem mais muros do que pontes acaba por autodestruir-se. Atenção, hoje ouviste falar em pontes e muros, eu não estou aqui a fazer nenhuma declaração política. Antes comecem já para aí a matutar na cabeça. São João Batista nasce de pais velhos como dom inesperado. A escolha do seu nome lembra que ninguém é anónimo para Deus. Já o dissera o profeta Isaías: o Senhor chamou-me desde o ventre materno, disse o meu nome desde o seio da minha mãe. O nome João, Yahen em hebraico, significa Deus é favorável, na tradução, claro. Mas se o lermos literalmente, seria Yah, que significa Deus, Hen, que significa graça. Com João, o Pai Celestial mostra ao homem, ao seu povo, à humanidade, que Deus é favorável. Ainda que os nossos nomes não apontem para nenhuma missão, nenhuma vida é indiferente nem insignificante. Cada pessoa pode imprimir na terra e nos corações um rasto único. O milagre da vida traz milagres cotidianos, muitos deles imperceptíveis, mas todos importantes. O milagre da vida é o maior de todos. É triste quando às vezes nós ouvimos pessoas usar expressões que até acham que não significa nada, ou até acham que é engraçado, mas são expressões de que a outra parte que as ouve fica marcado. Por exemplo, estes pais, Isabel e Zacarias, tiveram João na velhice. E há pessoas que quando têm filhos muito tarde, dizem: este veio por engano. Por amor de Deus, isso diz à pessoa que nasceu mais tarde que veio por engano. Ninguém nasce por engano. E dizer isso é marcar a pessoa. Pensais que não, mas há filhos e filhas que falam comigo que os meus pais me disseram que eu vim por engano. Portanto, significa que não veio por amor. Nenhuma criança que nasça, mesmo que seja, eu vou dizer o mais duro de todo, mesmo que seja de um estupro, é um dom de Deus. Nenhuma criança é um engano. O problema é o nosso coração, como recebe o dom da criança. E por isso, quando nós recebemos o milagre da vida, sobretudo a vida nova no batismo,
Nós passamos a viver por Cristo, com Cristo e em Cristo, porque passamos a acolher e a partilhar os dons, a semear para que os outros escolham, a lançar sobre o abismo do isolamento as pontes do encontro com Deus e com os nossos irmãos. Porquê? Porque nós começamos a ver com os olhos de Deus. Um cristão deve sempre ver com os olhos de Deus, mesmo na maior catástrofe que acontecer na vida. Quantos casais também não podem ter filhos? Já experimentaram tudo e não deu resultado. Não será o Senhor que vos está a dar uma dica que se calhar não vais ter filho teu geneticamente, mas está-te a apontar, está a fazer pontos, a apontar para uma criança que precisa de teu amor. E há muitos que acabam por não ter filhos na vida, nem adotados, porque dizem, eu não vou aturar os filhos dos outros. Sabes quantas vezes é que tu foste aturados por outros que não foram os teus pais? E agradece que eles te aturaram. Porquê? Porque te amaram. E a melhor maneira que nós podemos mostrar o amor é acolher mesmo aqueles que não são nossos. É difícil. Eu disse, os muros são importantes para a defesa, mas fazer pontes ainda é melhor do que tudo. Vejo em São João Batista um construtor de pontes. Por que é que eu digo que é um construtor de pontes? Nele, o Antigo Testamento chegou ao seu termo e fez passagem para o Novo Testamento. Aí está, ele é a ponte. Okay? Ele é aquele que indicou, que assinalou Cristo. João é a voz porque outro é a palavra, Jesus Cristo. João é a voz que passa, palavra que fica, que é Jesus Cristo. João é o que diminui para que o outro cresça, Jesus, o Messias. O Batista sabe que não é a luz, mas veio dar testemunho da luz. Porque a luz é Jesus. João é como a luz que reflete a luz do sol, é como a lua que reflete a luz do sol e anuncia. João não toma posse de nada e até da vida se desprende quando vai viver para o deserto. Assim, nós não somos donos de nada e como tal, como igreja, nós não somos donos de Cristo, antes vivemos dele e é a ele que devemos anunciar sempre. São João, sendo o nosso modelo de fé, mesmo quando na prisão duvida, manda discípulos interrogar Jesus para saber, és tu o Messias que realmente o anunciava? Quantas vezes também nós não precisamos de termos apoio do irmão, ou sermos apoio a irmãos e a irmãs que parecem duvidar? Fazemos ponte com eles. Ou quantas vezes há irmãos e irmãs que não se dão uns com os outros? E depois o pior de todo é que queimam a ponte, que mais tarde eles vão precisar de atravessar. E sabem como é que queimam a ponte? Isto é um mau vício. Quando, por exemplo, fulano, vamos dar uns nomes que é para a gente ficar na cabeça, quando, por exemplo, fulano chamado Maria Teresa está zangada com a Francisca Almeida e então vai dizer aos filhos, eu não quero que falais com a vossa tia, não quero que falais com este, eu não quero que tu fales com ela, porque ela é assim assado. O que é que ela está a fazer? Está a queimar as pontes. Está a ensinar. E um dia ela vai precisar de atravessar aquela ponte
e depois não existe ponte para atravessar. Não queimes pontes. Tu estás zangado com alguém? Ok, tudo bem. Não há problema. Mas não ponhas os outros contra. Deixa que os outros sejam a ponte que tu amanhã vais precisar. João é o nosso modelo também de humildade, cuja alegria é anunciar a vinda de Jesus, mesmo se a nossa vida chegar a apagar-se no martírio, como Ele. Sejamos como Ele, alegres mesmo assim. Sejamos também como Ele, modelos de coerência e coragem, não temendo ser considerados loucos e não desistindo de convidar à mudança da vida, mesmo quando custa. Sim, porque sabem que João Batista não tinha medo de anunciar. Ele dizia aquilo que o mundo de hoje ainda continua a fazer o mesmo erro. Ele dizia: Herodes, a mulher que tu tens não é tua. Sabe com quem é que ele tinha casado? Com a sua ex-cunhada, que era a mulher do seu irmão. Mas sabe quem é que Herodiana era? Ela não era só a ex-cunhada. Ela era a sobrinha dele. Nem vamos pensar no assunto. Ainda por cima, a sua filha, da sobrinha dele, chamada Salomé, fez lá um bom espetáculo e uma boa conferência pública, não é? Lá dançou e fez as suas voltazinhas e o rei ficou todo babado e diz: o que tu quiseres, pede-me. Quer a cabeça de João. Pensando que cortando a cabeça a João acabava o problema que lhes mordia. E nós às vezes temos que ser João. Temos que anunciar e dizer: desculpa menino, estás errado. Tens que mudar a tua vida. Se não mudas a tua vida, as coisas não vão dar certas. E não deu certo para o rei. Tanto que ele só era rei nominalmente porque os romanos lhe deram o título. Ele não era ninguém. Era apenas um chefe de uma província. Mas nós, quando nos sobe o poder à cabeça, a gente pensa que é donos de tudo e de todos porque tem mais dinheiro que os outros e no fundo não somos nada. Porque quando nós morrermos, nós para o mundo viemos nus e do mundo saímos nus. Sim, veste-nos lá para o funeral, mas olha que metade daquela roupa está cortada por trás para caber. Não levo nada, nada. Mas podeis levar algo contigo para a vida eterna. Quando no fundo tu deixares de ser o pecador e passar a ser como João, a anunciar. Vão-te apontar os teus pecados e tu dizes: é verdade, sou pecador, fiz isto e fiz aquilo, mas o Senhor salvou-me. Só não terás mais oportunidade de conversão no dia em que morreres. Mas até lá, faz todo o possível. Deixa-te ser o precursor de Jesus como João. Não tenhas medo. O Senhor não nos chama, não nos dá uma missão e depois diz: vai pelo caminho e desenrasca-te. Não. Ele dá-te a graça. João recebeu a graça no ventre da sua mãe. Mas tu e eu recebemos a graça no ventre da pia batismal, no dia do batismo, no seio da igreja. Não só fomos batizados, mas nos tornamos novas criaturas, homem novo, mulher nova. E nos tornamos, sobretudo, filhos do Altíssimo. Não há melhor dom que podemos ter recebido, irmãos e irmãs. Por isso, há um pouco de João Batista em todos os que apontam mais longe e mais alto e se empenham em fazer pontes. Aqueles que desejam e favorecem o crescimento dos outros, da verdade e da justiça, fazem que a ponte para Cristo
apontam para Cristo. Eu estou a dizer apontam. Aqueles que educam e estimulam a aprender, que inovam e criam, sem desejo de honrarias nem louvores, apontam para Cristo. Aqueles que não se incomodam à mediocridade, nem ficam indiferentes à injustiça, apontam para Cristo. Se queremos ser verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo, tenhamos a coragem. Sim, coragem, porque Deus nos dá a graça de apontar. E o que está mal e não calar o que pode ser corrigido. Sejamos precursores de Cristo e provoquemos o pensamento e o diálogo que geram a transformação. Como São João, só em Cristo podemos ser profetas de beleza e de autenticidade que não se conformam com uma humanidade menor ou medíocre. Sejamos assim porque sim, para que os outros também possam olhar a vida com os olhos de Jesus. Sejamos todos pontes. Sabem qual é um dos nomes do Papa? Além de ser o vigário de Cristo na Terra, é o Sumo Pontífice, ou seja, é a ponte máxima que nos aponta para Cristo. E tu e eu somos todas aquelas pontes que apontam para Cristo. Mais ninguém o pode fazer, só tu. Talvez o teu nome não tenha significado, até tem, se a gente formos ver, mas apesar de se não tiver significado, todos tendes uma missão. E a missão que Deus te deu, mais ninguém a pode fazer por ti. Por isso nós devemos receber todas as crianças, porque sabe-se lá quantas já foram mortas no seio materno e se calhar tinham a cura de muitas doenças de que nós hoje sofremos. Sabem, Deus nos criou livres de escolher. Vamos sempre escolher a vida que é Deus. Que este grande profeta, o maior do Antigo Testamento, do céu interceda por nós, nós nascidos do Novo Testamento, e por isso até maiores que João, o grande precursor, que nos chama a nós a sermos precursores de Cristo Salvador e Redentor. Amém. Creio em um só Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. Novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir.
irmãos e irmãs em Cristo, na solenidade do nascimento de São João Batista, elevemos a nossa oração ao Pai das Misericórdias pelas necessidades de todos os homens e mulheres, dizendo com alegria: santificai, Senhor, o vosso povo. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, peregrina em toda a terra, para que seja animada pelo Espírito de profecia que animou São João Batista no deserto, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Por todos os povos da terra e seus governos, para que, rejeitando a violência e a mentira, se abram a Cristo, o Príncipe da Paz, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Por todos os casais que não puderam ter filhos, para que ponham a sua alegria no Senhor e nele encontrem sentido para a vida, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Por todos os enfermos da nossa comunidade paroquial, em especial os doentes da nossa família, que entreguem sempre mais a Jesus Cristo, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelos defuntos, de quem já ninguém se lembra, e em particular por quem oferecemos esta missa, que possam contemplar o rosto de Cristo glorioso, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Deus Pai, que nos escolhestes e chamastes a ser santos, fazei de nós vossos servidores, a fim de prepararmos os nossos irmãos para a vinda do vosso Filho, Jesus Cristo. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
Preparai, irmãos e irmãs, para que o meu, que é o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Trazemos ao altar, Senhor, os nossos dons para celebrarmos com dignamente o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo e o mostrou já presente no meio dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrarmos hoje a glória do precursor São João Batista, proclamado o maior de entre os filhos dos homens, anunciamos as vossas maravilhas. Antes de nascer ele exultou de alegria, sentindo a presença do Salvador. Quando veio ao mundo, muitos se alegraram pelo seu nascimento. Foi ele, entre todos os profetas, que mostrou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nas águas do Jordão ele batizou o autor do batismo. E desde então a água viva tem poder de santificar os crentes. Por fim deu o mais belo testemunho de Cristo, derramando por ele o seu sangue. Por isso, com os anjos e os santos no céu, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia do nascimento de São João Batista, que preparou o caminho do Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
agora, Senhor, no memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Joseph William, os presbíteros e diáconos e todos que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, os pais, cujos nomes estão diante do altar e quem chamastes para vós. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes nós mencionamos no início desta Eucaristia e que colocamos sobre o altar e que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João Batista, os profetas, os patriarcas, os mártires e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros no amor e na paz de Cristo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo deste a vida ao mundo pela vossa morte, livrai-nos de todos os nossos pecados e de todo o mal. Por este vosso santíssimo corpo e sangue,
conservai-nos sempre fiéis aos vossos mandamentos e não permitais que nos separemos de vós. Felizes e ditosos sois vós convidados para as núpcias do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Jesus guarda para a vida eterna.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste à mesa do Cordeiro Celeste, concedei à vossa Igreja, que se alegra com o nascimento de São João Batista, a graça de reconhecer o autor do seu renascimento espiritual, naquele cuja vinda ao mundo foi anunciada pelo precursor. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentemos por um minuto para escutar os avisos. Lembrai-vos dos vossos irmãos paroquianos em casa, nos hospitais e nos centros de recuperação ou em casas de terceira idade. Que o Senhor os cure e os conforte. Avisamos que a missa da tarde ao domingo, até o dia 26 de agosto, é às 7h30 e não às 5h30. Só ao domingo. Avisamos todos os leitores e ministros extraordinários da comunhão que durante o mês de julho e agosto não haverá lista escalada para os referidos ministérios e auxiliares no altar do Senhor. Pede-se a todos que exercem o ministério de leitor de ministros da extraordinária comunhão o favor de sempre passar pela sacristia para ver se é necessário o seu serviço para servir. A segunda coleta da missa no próximo fim de semana, dia 30 de junho e 1 de julho, destina-se a cobrir os cursos que decorrem no melhoramento da nossa Igreja. Os membros da Comissão de Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem estarão hoje às portas da Igreja a fazer o seu peditório para a angariação de fundos para a realização da festa em honra da Nossa Senhora da Boa Viagem. Desde já, a Comissão agradece toda a generosidade dos devotos e paroquianos. Para mais informação, leve o boletim paroquial. Obrigada. Só um bocadinho sentados. Se por acaso não reparaste, o ar-condicionado já está a trabalhar, não é? Falta ainda alguns pormenores, mas já está. Se alguém está de frente das bocas, ouçam bem o que eu estou a dizer, eu às vezes sou um bocado brincalhão e as pessoas levam a mal. Se alguém está à frente das bocas, por favor não dê bocas, ok? Estão à frente da boca do ar-condicionado, mudam de lugar, é só o que têm a fazer, ok? Ou então trazem alguma coisa para se cobrir. Porque é difícil agradar a toda a gente. O ar-condicionado tem que sair por algum lado, não é? Então, está a sair pelos lados. A igreja está dividida em diferentes zonas. O ar-condicionado está sempre ligado, nunca está desligado. Ou seja, quando chega àquela temperatura, desliga a máquina, mas antigamente faltava, antes de vir para a missa, a gente chegava aqui, ligava o ar-condicionado, estava ali um tempo inteiro a aquecer, nunca arrefecia, não é? E depois, quando era para ir embora, desligava-se o ar-condicionado. Acho que a gente éramos todos cucu, enfim. Mas já se resolveu esse problema. De maneira que o ar-condicionado voltou à forma como originalmente funcionava, que era das bocas de lado e estes serviam de exaustores, ok? Portanto, nada daqui da frente sai ar-condicionado. E vós ficai felizes que o ar-condicionado saia aí do vosso lado, porque os nossos daqui não funcionam. Então, puxai ar daí de vez em quando para cá, ok? Portanto, agradeço a vossa compreensão, está bem? Depois ainda vão tratar do aquecimento e muito mais outras coisas. O cor lá em cima ainda está, não é? Ainda não chegou lá acima, mas já há de chegar. Ok. Depois, se por acaso não repararam, a igreja, o edifício, teve uma limpeza, um facelift. Foi limpo. As paredes estavam a ficar sujas. Tiveram todo o sábado com power wash a limpar a torre. Se repararam lá para cima, a torre era só ferrugem de um lado, ferrugem do outro, como se estivesse a fazer um barbecue lá em cima. Está limpo. Alguém teve que o fazer. Se nós pedíssemos a uma companhia para o fazer, ia-nos ficar bem caro. Nada se faz de graça. Mas tivemos homens voluntários. Não sei se devo dizer o nome deles ou não. De qualquer maneira, eles sabem quem são, o Senhor já lhes deu a recompensa. Mas a igreja está toda limpinha em toda a volta. Foi um dia inteiro. Temos que agradecer-lhes, dando uma salva de palmas.
Haverá muitas mais obras, ireis vendo aparecer. Se alguém quiser ajudar, é só dirigir-se a uns da Comissão de Festas no Senhor da Boa Viagem, que ele encaminha-vos para qualquer ajuda, está bem? Obrigado pela vossa paciência. Agora é o domingo, vão começar as férias. Quem não vai de férias tem que arranjar férias, ok? Não comecem assim a pensar, eu não posso ir porque depois o meu patrão... Não, sei lá, o teu patrão, se tu morreres, amanhã já lá está outro a trabalhar, ok? Só o teu patrão é o teu patrão e tenhas carinho com o teu patrão, mas tu precisas de descansar, nem que seja uma semana, ok? Nem que seja uma semana, é obrigatório. E então quem for descansar, sobretudo quem vai para longe, para Portugal, ou fazer algum cruise, ou o que for, se puderes fazer. Mas se passares por um santuário, não vos esqueceis de rezar por nós, está bem? E depois todos cá nos encontramos em setembro, Deus queira que sim, e que a Nossa Senhora da Boa Viagem vos acompanhe em todos estes momentos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E estáis todos em missão, e em paz, e o Senhor vos acompanhe.